Bom, acho que tranquilidade não dá, né? Dá confiança, né? E essa confiança que a gente vai trabalhar em cima dela para que a gente possa desempenhar o nosso melhor futebol, como foi o de hoje, né? Eu acho que a nossa equipe hoje fez um grande jogo. A gente deu pouca oportunidade para a equipe do Santos e eles pouco chegaram ao meu gol, e isso mostra o quanto a nossa equipe se juntou ali defensivamente. Houve ali, óbvio, uma falha posicional ali na hora do gol de bola parada, mas a gente se fechou e conseguiu continuar bem no jogo para que a gente pudesse vencer. E a equipe do Santos é um time muito qualificado e a gente fica muito feliz com o jogo que a gente fez hoje, principalmente com a vitória, que dá uma confiança para que quarta-feira a gente possa buscar o resultado que a gente tem que fazer. Que o time deu uma resposta para os críticos e para a torcida, ou simplesmente hoje o resultado apareceu? Não, pelo amor de Deus, o resultado não aparece assim de uma mão beijada. Ninguém faz por nós o que a gente precisa fazer dentro do campo, né? Acho que hoje a resposta foi para a gente, foi para o nosso torcedor, óbvio, e críticos. A gente vai receber crítica ganhando ou não, isso faz parte. Então, assim, eu acho que dá, como eu falei, é uma vitória que dá pra gente uma confiança, porque a gente sabe que desempenhando o nosso melhor futebol, a gente é melhor, então é isso que a gente vai trabalhar para que a gente possa vencer o próximo jogo. Professor Celso Zelt, não fosse a Libertadores, a vida do Corinthians estava uma maravilha, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Tudo, você falou assim, tudo como sempre e tal. Tem uma coisa que não é como sempre, né? O Corinthians volta a uma final de Campeonato Paulista depois de... Nos 2 primeiros tempos, entraram 61 vezes, ou seja, mais do que o dobro do Corinthians. Então, os adversários nos 2 jogos, o jogo de hoje e o jogo de quarta-feira passada, estiveram dentro da área do Corinthians e o Corinthians não conseguiu conectar. Isso aconteceu no primeiro tempo. O trio. O Garro estava desconectado, Memphis e Yuri. Aí o gol foi numa jogada extraordinária de bola parada, muito bem executada, muito bem treinada, e você percebe que ela foi treinada pela preocupação do Yuri Alberto com a linha, né? Espetacular. E volta a tomar um gol na bola aérea. Na bola aérea em que é frágil. Então, assim, são questões muito importantes. Hoje, impactou no resultado, mas o Corinthians saiu vitorioso. Na quarta-feira, 3-0. E na próxima, que ele precisa devolver pelo menos o mesmo placar. Não pode ser esse Corinthians do primeiro tempo de hoje, nem do primeiro tempo de quarta, em que o trio ficou distante do jogo. Isso é preocupante para o Corinthians. Como fazer? Como mudar? Aí o Ramon vai ter que encontrar uma saída um pouquinho diferente para quarta-feira. Se ele for na mesma forma que ele vem jogando, difícil. Eu acho que o momento, claro, é de alegria para o torcedor, mas o Calçade toca num ponto importante, né, Mar? Assim, hoje, a gente falava aqui já no pós-jogo da quarta-feira. Eu brinquei aqui, ainda falei assim, mas o torcedor está gritando, domingo ou quarta-feira. E o Calçade falou, todo dia. Todo dia, não, todo dia. O Corinthians não tem esse negócio. Não tem esse negócio, é todo dia. E hoje era uma questão de resultado. O Corinthians não podia empilhar mais um problema, mais uma frustração para levar para quarta-feira. Estou fora da final do Campeonato Paulista, fui desclassificado em casa, né? Então o Corinthians tira isso do caminho, completa. Só que para quarta-feira vai precisar mais. Então, William, primeiramente, boa noite, Calçade, Vitor, professor Celso Zelt e aos fãs do esporte. Que, sim, tinha uma missão hoje, a principal missão do Corinthians era se classificar. De virada na quarta-feira, que obviamente não é grande, seria nula. Porque além de todos os problemas que o Calçade descreveu, das coisas que não funcionam no jogo coletivo, do momento dos principais jogadores, eu falo dos mais habilidosos, não ser lá tão favorável, mesmo com o golaço que o Garro fez, porque é um golaço. Sim. Mas o jogo do Garro não foi um grande jogo. Foi um grande gol de um cara que é muito habilidoso, e a gente viu jogar ano passado pelo clube muito mais futebol que está jogando. E deve ter a ver muito com a questão física isso. Sim. Não é falta de empenho, não é falta de vontade, não é nenhuma espécie de negligência. Certamente, na parte física, ele não corresponde o quanto ele gostaria e o quanto deve corresponder ao longo da temporada, né? Então, mais importante era ganhar. Porque pelo menos a parte anímica você consegue tornar mais leve. Pensando no jogo de quarta-feira, eu acho que o Ramon precisa correr bastante risco, e quando eu falo de correr risco não significa necessariamente encher o time de atacantes ou de jogadores construtores. Ele precisa fazer alguma coisa diferente, uma coisa que ele nunca fez ainda na temporada, com ideia de jogo. A gente já sugeriu aqui, inclusive,
algumas opções, jogar em 4-4-2, abrir o Carrilho de um lado, de repente você tira um meia, o próprio Garro se não tiver inteiro, porque o Barcelona vai ter contra-ataque, usa o Romero, que é grande, e joga Itaquera. É o jogador que gosta da partida pesada, mas a gente vai falar disso ao longo do programa. Eu acho que hoje é importante para o Corinthians ganhar, e o Santos, sem Neymar, a gente tem que conversar bastante sobre isso aqui, porque ou foi uma fatalidade do futebol, que pode acontecer, do cara se machucar exatamente antes do jogo desses, mas quando a gente vê o tempo que ele ficou... o Bragantino. Então, quando a gente viu o tempo que ele ficou parado, a quantidade de jogos que ele atuou, o tempo que ele ficou em campo, sentiu contra o Bragantino, eu acho que o Neymar queria jogar todos os jogos e pagaram para ver o que ia acontecer, e o preço foi caro. Ter o seu melhor jogador fora da principal partida do Santos desde que ele voltou, num jogo, como disse o Calçade, que o Santos frequentou muito em torno da área do Corinthians e onde o Neymar tinha boa chance de fazer uma enorme diferença. Exatamente. Com ele, porque você está falando de um cara que finaliza bem, que com um drible pode quebrar uma defesa. E carrega a marcação, né, Calçade? Então é claro que faz falta. É uma decepção para o jogo. A gente falou aqui no Linha, acompanhando a volta do Neymar, jogo a jogo, a gente chegou a conversar que era assim, faltava treino, que era melhor no início ele treinar do que jogar. E ele, na verdade, a tua barra vai pesar porque você perdeu para um pequeno ou porque você perdeu um clássico de muita rivalidade. Então, pesa para todo mundo. E no caso do Corinthians, está pesando o Ramon Dias, porque o Corinthians vem jogando mal. Jogou no Equador, hoje não foi brilhante. E o Santos, mesmo sem o Neymar, taticamente ele conseguiu levar ao Corinthians problemas. E aí, quando tem 10 contra 11, eu até paro de olhar os números. Porque aí passa a chegar muito fácil o Corinthians na área do Santos. Aí, até porque o Santos está perdendo o jogo, tem um jogador a menos. Ele vai ficar aberto. Então, a discussão sobre a dificuldade do Corinthians chegar, ela morre aí, porque ela vira uma facilidade em função do Santos. Quando o Santos está inteiro, o Santos marca alto, o Santos complica a transição do Corinthians. No início, a bola do Corinthians fica assim, pererecando no meio de campo, porque não consegue dominar e passar. Isso não acontecia com o Carrilho, não acontecia com o Martínez. No segundo tempo, ele inverte, né? Ele leva o Carrilho para o lado direito, estava na esquerda, o Martínez para a esquerda, melhora um pouquinho o Corinthians. Mas o Santos, com o Tassiano, com o Guilherme, com o Soteldo também, que variou na linha de 3, e com o Tiquinho, conseguiu, em vários momentos, barrar a transição do Corinthians. Isso, para mim, é uma vitória tática do momento do jogo. Faltou o quê? Faltou o brilho do craque. O brilho de um Garro, que fez um golaço. Exatamente. Do cara que decide. O Celso Jorge falou uma coisa, é isso que mudou o jogo. A bola do Memphis, que é espetacular, para o Yuri Alberto, que é um grande definidor. Então, ali o Corinthians ganhou. Aí faltou isso para o Santos. E esse jogador estava no banco, por uma série de questões. Salve, nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. Vamos repercutir aí um desabafo do goleiro Hugo Souza ao final do jogo e também trazer aí a repercussão de análise do Corinthians aí pelo linha de passe, né? Então, o Corinthians ontem conseguiu vencer o Santos por 2-1 na Neoquímica Arena, mas o Corinthians tem muito que melhorar. É uma semana difícil, foi uma semana muito difícil, porque a torcida do Corinthians acabou indo no centro de treinamento no sábado, cobrar os jogadores, cobrar o treinador Ramon Dias, mais sua comissão, Emiliano Dias, né? Foi uma cobrança pacífica, mas foi uma cobrança de muita responsabilidade, porque a torcida percebeu que o Corinthians está jogando sem raça, sem vontade. É um time que não consegue jogar coletivamente, é um time que não consegue jogar agrupado. E a gente viu ontem contra o Santos uma pequena melhora. O Corinthians tem que melhorar muito e pode melhorar porque tem qualidade. Ontem contra o Santos eu percebi uma melhora pequena entre os principais jogadores do Corinthians. Porque quando esse trio, Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro não funciona, o Corinthians não tem jogada. O Corinthians é um time morto. Ontem eles funcionaram pouco, mas foi suficiente
para o Corinthians conseguir bater o Santos por 2-1 e chegar à final do Paulistão após 6 anos. Corinthians, o último título conquistado foi o Paulistão de 2019, diante do São Paulo. Em 2020, o Corinthians chegou na final, mas foi eliminado pelo Palmeiras. Então chegou o momento do Corinthians conseguir aí esse título para levar alegria para a nação corintiana, uma torcida com quase 40 milhões de pessoas, que incentiva, que apoia, que vai ao estádio. Ontem tinha de novo recorde de público, quase 50 mil pessoas apoiando o time do início ao fim. Ramon Dias passou por uma semana muito turbulenta, porque no meio da semana acabou perdendo de 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil na pré-libertadores no Equador. E ao final do jogo, o vestiário esquentou, houve discussão entre jogadores, houve cobrança pesada, principalmente o Memphis Depay cobrou o sistema defensivo. Gustavo Henrique não gostou, falou que ele não tem marcado gol, porque o Memphis só tem 2 gols nesse Paulista. Rodrigo Garro, que é o craque do Corinthians, camisa 10 do Corinthians, fez o primeiro gol ontem na semifinal, até então não tinha marcado também. Olha pra você ver, a baixa do Corinthians por onde passa. Passa por esses 3 jogadores. E ontem eles melhoraram o mínimo. Foi suficiente para ganhar do Santos. O Santos que acabou, Corinthians sem culpa nenhuma, mas eu acho que o Neymar não jogando facilitou um pouco mais a transição de bola do meio campo do Corinthians. A marcação facilitou, porque o Soteldo estava no meio de campo praticamente quase perdido sozinho, e o Corinthians tirou proveito disso. Ontem o Ramon Dias escalou um time que tem que jogar com esse time, tem que ser titular esse time. Breno Bidon, sou fã dele, joga muito, mas não tá bem, não tem conseguido performar. Raniel ontem fez um papel importantíssimo no Corinthians, porque ele é um meio de campo, mas em algum momento ele joga de terceiro zagueiro. Por quê? Em bolas cruzadas ou escanteio, ele volta para ajudar a defesa. E é um cara que tem uma boa estatura, tem impulsão. Então é um jogador que está nos ajudando muito, tem que ser titular absoluto. Outro jogador que eu percebi e gostei muito do jogo dele foi o José Martínez. Jogou muito o José Martínez. Esse cara é enjoado, esse cara marca, tá em todo lugar no campo, né? Ele chega, conversa com os jogadores. Não, é um cara assim, muito inteligente, representa a Fiel e é um símbolo de luta do Corinthians. E também a nossa defesa ontem não foi bem de novo. Nossa defesa ontem, houve uma falha coletiva no gol do Tiquinho Soares do Santos. Porque ficou o José Martínez para marcar o Tiquinho Soares. José Martínez é baixo, tem que marcar o Tiquinho Soares. Um cara que tem muita impulsão, tem altura, estatura, como o Gustavo Henrique. E aí o Tiquinho Soares, o centroavante que cabeceou sozinho, empatando o jogo. E a partir daquele momento o Santos deu uma melhorada, né? Finalzinho do primeiro tempo, isso aconteceu aos 38, né? Mas no segundo tempo o Corinthians, pra mim, jogou muito melhor do que o primeiro tempo. No primeiro tempo o Corinthians teve muita pouca criatividade, Garro não tinha aparecido. No segundo tempo ele apareceu mais, participou mais do jogo e acabou aí marcando um golaço, porque bater na bola ele sabe, Garro é craque. E antes ele tinha cobrado uma falta espetacular no goleiro Gabriel Brazão, entendeu? E aí depois, na sequência, saiu o gol com um toque, ali não é um cruzamento, com um toque de Fabrício Angileri, e Galo matou a bola de pé de esquerda e bateu, fazendo 2-1 Corinthians. O Santos já estava cansado, o Santos precisava do Neymar. O Neymar ontem sofreu um problema na coxa, não está aguentando, não acabou não jogando, e o Corinthians conseguiu essa classificação para a final do Paulistão. E quarta-feira tem um jogo importantíssimo e muito decisivo, que é contra o Barcelona de Guayaquil. O Corinthians precisa reverter um placar aí de 3 gols. Não é fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Porque o Corinthians, assim, quando todo mundo tira o sarro, o Corinthians renasce, ressurge da cinza e vai lá e surpreende todo mundo. Mas pra gente que é corintiano, a gente não vai ser surpreso se o Corinthians conseguir passar. Precisa jogar mais que jogou ontem? Precisa. Precisa de fazer um jogo perto da perfeição? Precisa. Porque o Barcelona de Guayaquil tem um placar muito a seu favor, né? 3 gols de diferença é muito difícil. Mas ontem eles perderam de 4. Por que não pode perder pro Corinthians? O Corinthians leva esse jogo pros pênaltis e o Hugo Souza brilhar novamente. Essa semana é muito decisiva para a comissão técnica do Corinthians.
Porque se o Ramon Dias acabar tomando aí outra surra dentro de casa do Barcelona de Guayaquil, o cargo dele fica em xeque. Porque já tem uma ala corintiana, já tem pessoas que fazem parte da cúpula corintiana que já não quer o Ramon Dias lá há algum tempo. E já se fala, já sonda, já mira até outros treinadores, como Tite, Renato Gaúcho, saiu o nome de São Paulo, saiu também o nome de Luiz Castro. Então o Corinthians já está sondando outros treinadores, já estão na expectativa, porque o Corinthians tem que acabar com esse tempo aí de ficar na fila e vai pegar um Palmeiras ou um São Paulo bem mais qualificado que o Santos e precisa jogar muito mais que jogou com o Santos, senão vai ficar para trás. Precisa de o Roberto melhorar, Rodrigo Garro melhorar e mesmo Depay melhorar. Se esses três caras, se esse trio tiver em boa fase, tiver numa noite inspirada, é muito difícil para ganhar do Corinthians. O que acontece é que eles estão em baixa e a nossa defesa é uma defesa ruim, essa que é a realidade. A diretoria do Corinthians acabou errando quando fez apenas uma contratação nessa janela do primeiro semestre, que foi Fabrício Angileri. Uma contratação que eu já vi que é importantíssima, é um cara inteligente, jogador que sabe atacar, recompor bem, estava cansado, foi substituído antes por Matheus Bidu, porque ao final do jogo estava exausto, porque correu, porque lutou, porque dedicou. Então, uma vitória importante para nós ontem, para levar a gente para a final e, sobretudo, dar credibilidade para a gente enfrentar o Barcelona de Guayaquil e reverter esse placar aí e calar a boca dos antes que tá tirando sarro, dizendo que o Corinthians não sabe jogar Libertadores. E aí, fiel, o que vocês acharam do resultado de ontem? Vocês gostaram do jogo de ontem? Gostaram da escalação do técnico Ramon Dias? Acertou? É o melhor que nós temos? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui no canal o seu comentário, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando e recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar, cada dia que passa, crescendo juntos. Então, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.